Olá! Se você nunca assistiu nenhum dos meus vídeos, eu sou Rafaela, sou maquiadora e produtora de conteúdo digital, então seja bem-vindo aqui ao meu canal. O tutorial de hoje é para ensinar vocês a fazer uma coisa que me pedem muito, principalmente nas redes sociais vizinhas, que é um esfumado fácil para dia ou para quando você tem algum evento assim que você quer estar um pouco mais arrumada sem ter muito trabalho. Então, se você quer aprender a fazer esta maquiagem aqui, vem comigo. Bom, então a gente vai começar com a pele, e aí eu tô com várias manchinhas de espinha aqui por conta de alguns produtos que eu usei que não deram tão certo na minha pele. Então eu vou começar cobrindo essas manchinhas com um corretivo verde. Essa paletinha aqui é da Ruby Rose, ela chama Hidden Treasure. Eu vou aplicando bem de levinho, só nas manchinhas. A ideia do corretivo verde não é que ele fique verde desse jeito aqui, a ideia é que ele neutralize o vermelho. Então, a gente tem que ir esfumando até que não dê mais pra ver o vermelho, mas também não dê mais pra ver o verde. Então fica uma coisa meio acinzentada, algo por aí. Nunca se esqueçam de limpar e hidratar a pele antes de fazer qualquer maquiagem, tá? Nossa correção de vermelho ficou assim, e aí vamos para a base, que eu vou usar a BT Skin. A minha cor é L30, vocês já sabem. Como eu tô achando que minha pele tá precisando de um pouco mais de cobertura, eu vou aplicar ela com um pincelzinho assim, língua de gato, e depois a gente vai esfumar com uma esponjinha. A esponjinha eu vou umedecer numa bruma hidratante. E antes de aplicar ela no rosto, eu vou molhar ela um pouquinho na base também, para que ela não absorva toda a base que tá na minha pele. Onde tinha um excesso de produto, que é exatamente nessas espinhas aqui, a esponjinha acabou tirando um pouco de base. Então eu vou voltar com um pouquinho de base bem pontualmente, só aqui em cima com um pincel pequenininho. Sempre lembrando que maquiagem esconde cor, mas não esconde textura. Então sim, você vai conseguir tirar o vermelho da sua espinha, mas vai dar pra ver que ela tá aqui ainda. Eu vou passar o meu gelzinho de sobrancelha, então eu só vou pentear com esse gelzinho de Ruby Rose, que eu amo porque ele deixa um aspecto bem natural, mas segura os pelos no lugar por bastante tempo, então você não precisa ficar se preocupando. Vou aplicar um pouquinho de corretivo pra iluminar, tô usando esse aqui da Tarte. A minha cor é a 16N, Light Neutral. Como ele é bem sequinho, eu aplico um lado de cada vez pra não correr o risco de secar e não conseguir esfumar. Mesma paletinha de corretivo, eu vou pegar esse tom aqui, é um contorno cremoso. Aplico aqui, ó, do começo da orelha em direção ao começo da minha boca. E um pouquinho aqui na lateral do nariz também. Para a nossa maquiagem de olhos, a gente vai precisar de um lápis marrom, ou pode ser também um BT Velvet, uma sombra cremosa, alguma coisa que você tenha marrom que esfume como um lápis. Então, vou começar aplicando esse lápis bem rente aqui à raiz dos meus cílios. Não precisa se preocupar em ficar perfeito, porque aí a gente vai vir com um pincel pequenininho e vamos esfumar. Retoco um pouquinho do lápis aqui, bem no finalzinho do olho. E com um pincel menorzinho ainda, eu vou puxar esse lápis pra fora, como se eu fosse fazer um delineado. E passou dessa linha aqui pra baixo, você volta com seu pincelzinho de corretivo e dá só uma varridinha assim, ó, que já tá novo. Com isso feito, a gente vai aplicar o lápis marrom também na nossa linha d'água superior aqui, então na nossa linha d'água da parte de cima do olho. Eu gosto de posicionar um espelhinho aqui embaixo e delineando com o lápis. Ou você pode dar também uma levantadinha assim. Aí você pode me falar assim, putz, mas eu tenho muita agonia de fazer isso, é indispensável? Não é indispensável, se tiver muita agonia é só não fazer, mas assim, dá uma baita diferença no acabamento do olho. Olha como esse olho aqui, o marrom, tá mais preenchido, e esse aqui dá pra ver bem que tem um espaço entre o meu olho e o marrom. Passo 1 do nosso olho feito, a gente vai vir com uma sombrinha em pó. Eu tô usando essa paleta aqui, que é a 24 Shades da Oceane, com o mesmo pincel
pincel que a gente usou pra esfumar, eu vou pegar um tomzinho de marrom, assim, intermediário. Que não é nem tão próximo, nem tão distante do tom da minha pele. E vou aplicar aqui em cima. Vai aplicando na pálpebra toda, até chegar nesse marronzinho que já tá aqui. Isso aqui de leves já vai dando uma outra cara pro nosso esfumado. Agora ainda com o mesmo pincel, eu vou pegar um marronzinho mais escuro. E esse aqui a gente vai aplicar só aqui na parte externa do esfumado. Então pega aqui do final de onde tá o seu lápis. E daqui você vai puxando ele pra dentro, mas não chega até o final do olho. Agora que a gente já tem essa base aqui, a gente vai usar o mesmo lápis e aplicar aqui na linha d'água inferior. Começo aplicando aqui na parte de dentro. Se você tiver o olho muito pequenininho, não precisa passar na linha d'água, porque isso vai fazer seu olho ainda menor. Um pouquinho também fora da linha d'água, então aqui na parte de baixo dos cílios. E isso aqui a gente esfuma com um pincel pequenininho. Vai esfumando até juntar com a parte de cima. E aí, com um pincel de esfumar pequenininho, a gente vai voltar com o tomzinho mais claro de marrom e vamos esfumar aqui essa parte de baixo para deixar tudo ainda mais natural. Toda natural, bonita pra caramba. E agora aqui nesse cantinho que a gente não aplicou nada, eu vou vir com uma sombra douradinha, que é essa daqui, Crushed Love. Vou aplicar com o dedo, mas bem concentrada aqui nessa parte interna. Dá uma esfumadinha entre as cores com o pincel sujinho. E aonde essa sombra dourada pegou no nosso lápis, a gente volta dando uma corrigidinha. E aí aqui abaixo da sobrancelha eu vou aplicar um pouquinho de iluminador dourado para puxar um pouco mais desse brilho. Vou retocar um pouquinho o meu corretivo, que é para dar mais destaque pro olho. A gente vai então finalizar a pele e por último eu passo a máscara de cílios. Vou aplicar esse BT Blush aqui, que é a cor Magnolia, que é uma cor assim mais quente, eu acho, mas também não é tão rosado. E eu gosto de aplicar fazendo esse efeito aqui meio vertical, que vocês já sabem. Pra selar o meu contorno, eu vou usar o famoso Hoola. Pra selar a pele, eu vou usar o BT Powder Unique Quartz na área das olheiras, porque ele tem um tomzinho rosado que fica um efeito lindo. E eu uso a esponjinha molhada. Esse tom de pó ajuda a dar uma iluminada na área aqui das olheiras. E aí o BT Powder Light, que tem um fundinho mais amarelado, para selar o resto da pele. Vou dar uma retocadinha no blush, porque não tá a chinelada que eu gosto, entendeu? O iluminador vai no tomzinho de dourado com branco e aí eu aplico nos pontos altos do rosto. Então, eu aplico aqui nas têmporas, aplico na pontinha do nariz, aqui um pouquinho na testa, sem exagerar para não parecer que tá com a testa oleosa para fritar o ovo. E aqui no arco do cupido. Um pouquinho no queixo também. O batom fica a critério de vocês, mas como é um look mais... uma proposta de look mais natural, mais dia, eu vou com um tomzinho mais próximo da minha boca. Porém, eu não gostei. Acho que essa maquiagem pede uma coisa mais marrom. Então, eu vou aplicar esse lápis aqui. E por cima desse batom, eu vou aplicar um gloss. Isso aqui é uma espinha que estourou e ela fez uma casquinha. Só que como tá muito próximo da minha boca, dependendo de como eu abro a boca, ela racha, sabe? Porque estica. Tá doendo pra caramba e já cagou com a cobertura que eu fiz aqui, mas enfim. Vamos aplicar bastante máscara de cílios. Essa aqui é a minha máscara de cílios favorita. Já temos vídeo aqui no Shorts. Borrei aqui de máscara de cílios, mas não tem problema. Vou esperar secar e a gente limpa com um cotonetezinho. Bem simples e bem fácil. E aí, só pra finalizar e tirar o aspecto de pó da minha pele, eu vou aplicar um fixador.
estamos prontas. Lembrando que todos os produtos que eu usei aqui nesse vídeo vão estar na descrição. Não se esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal caso você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.